Aleluia! Essa é a palavra de Deus. Ela é o livro mais importante, é o livro que Deus escreveu. E eu queria muito compartilhar com você hoje sobre a importância, a profundidade, o caráter desse livro. Eu gosto muito de uma história, hoje eu já contei ela pelo menos umas 5 vezes, dizendo que um grupo de pessoas estava lendo a Bíblia, exatamente naquele texto onde Jesus encontra os seus discípulos no caminho de Emaús. E ali eles não reconhecem Jesus, mas Jesus então começa a explicar as Escrituras, desde o início delas, e que tudo se refere a eles. Mas eles ainda estavam como que olhos vendados. E então o coração deles ardia enquanto Jesus falava das Escrituras e da promessa do Messias. E quando Jesus estava indo embora, eles convidaram Jesus para passar a refeição com eles. Aí a Bíblia diz que na hora que Jesus partiu o pão, eles perceberam que era Jesus. E aí Jesus desapareceu. Eu gosto muito da história de um pregador que ele falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: para onde foi Jesus depois que eles reconheceram que era Jesus que estava conversando com eles? Ele diz que é mais ou menos como você lê a Bíblia. Então, de repente, você está lendo a Bíblia e um versículo te mostra quem Deus é. E nesta hora que você teve uma experiência com Deus, com a palavra de Deus, Deus sai da Bíblia e entra dentro de você. Você tem uma experiência com um versículo da palavra de Deus. A Bíblia é a nítida percepção para aqueles que têm intimidade com ela, que é a própria boca de Deus falando conosco no momento que abrimos ela. Amém, meus irmãos? Eu fui tocado muito por um homem, não me recordo o nome dele agora. Foi num congresso dos Gideões, eu devia ter uns 18 anos. Eu estava na última cadeira desse congresso. E esse pregador, não sei se foi o reverendo Dias Lopes, ele abriu a palavra de Deus. E na hora que ele abriu a palavra de Deus para pregar, ele entrou em um choro profundo, compulsivo. E que ele não conseguia se controlar. E ele começou a pedir perdão em lágrimas, porque as pessoas estavam esperando ele pregar. E ele confessou que naquele momento, ele teve um vislumbre, um alumbramento, de que Deus, na medida que ele abriu a palavra de Deus, que Deus estava falando diretamente, face a face com ele. Eu não me lembro o que ele pregou, mas eu me lembro dessa situação. E isso ficou na minha cabeça durante anos. E então em 2002 eu tive uma experiência com o Espírito Santo muito forte. Nesta experiência veio uma fome pela palavra de Deus. E eu gastei 2 anos e 8 meses lendo uma Bíblia. Aliás, eu queria mostrar uma foto para você. Coloca para mim aí. Alguns dias atrás eu recebi essa foto do meu garoto. Eu liguei para ele e falei assim: Rafa, o que você está fazendo? Pai, estou ensaiando. Ele diz: me mostre o lugar que você está ensaiando. Aí ele tirou essa foto. E aí eu vi lá naquele cantinho a Bíblia. Ela é muito importante para mim, essa foto. Porque aquela Bíblia ali foi a Bíblia que eu gastei 2 anos e 8 meses, Felipe, lendo ela. 2 anos e 8 meses, versículo por versículo, perguntando a Deus o que significava tudo aquilo. E
ouvindo o Dr. Blackenby uma vez, ele disse que leu uma Bíblia para cada filho dele. Eu acho que ele tinha 5 filhos. Ele leu a Bíblia lembrando de cada filho e entregou a Bíblia para cada filho quando ele saiu de casa. Essa daí, eu fiz isso, eu entreguei para o meu filho mais velho. Quando enviei, entreguei essa Bíblia para ele, disse: meu filho, eu sei que eu poderia te dar muitas coisas, mas eu vou te dar uma Bíblia, que ela tem a letra do teu pai em quase todas as páginas. E eu quero muito que você tenha essa experiência de ler a Bíblia e deixar Deus falar contigo. E agora, se Deus quiser, em agosto, eu envio o meu filho do meio. E essa aqui já é a Bíblia dele. E aí algumas coisas já ele vai ter que traduzir, né? Porque tem assim, uau, yes, esse é o ponto. Esse aqui é para mim, mas esse aqui é para o irmão tal. Então ela é toda marcada, ela é toda codificada, tem as cores. Aí tem um versículo que bota assim, né? Não andeis preocupados com a nossa própria vida, quanto que é a vez de comer. Aí eu faço um riscão para cima e digo assim: Ricardo, confia em Deus, caramba. Então a minha Bíblia é cheia de anotações, né? E essa daqui é do meu filho, do meio. Mas aquela Bíblia que eu trago quase todo domingo para cá, aquela pequenininha que eu gosto de dobrar assim, ela é do meu garoto mais novo, para quando eu for enviar, entregar para ele. Sabe por quê? Porque nós precisamos da palavra de Deus. E nós não precisamos dela só mais ou menos. Ou a Bíblia é absoluta, ou ela é obsoleta. Ou a palavra de Deus ela é absoluta, ou ela é obsoleta. A Bíblia não é um quadro abstrato, da arte abstrata, onde você define o que significa a figura, onde você olha e diz assim: uau, parece isso, mas com o tempo você pode ter uma outra visão, com o tempo você pode ter uma outra percepção. A Bíblia é um livro que ela não tem valores transitórios. Quantos aqui, amém, meus irmãos? Sabe, e no mundo que nós vivemos, nesse mundo fragmentado, de valores indefinidos, é um mundo quase que não tem uma certeza. Sabe, a gente vive num mundo em crise. Crise de quê? Crise da verdade. É um mundo relativo. Ter uma opinião sustentada, ter uma opinião única, firme, é démodé. É ultrapassado. Nós somos uma geração que tem um conhecimento de 10 quilômetros, mas com 10 centímetros de profundidade. Conseguimos ouvir vários vídeos de vários assuntos num dia, mas não nos aprofundamos para termos raízes e sustentar uma opinião. Pois é, a Bíblia não aceita isso. A Bíblia é o livro escrito por Deus para nós. É a vontade de Deus para nós. E é muito comum nós termos cristãos que frequentam a igreja há muito tempo, em que você passa algumas horas conversando com ele e ele sequer cita um versículo da Bíblia, ou pelo menos não cita um princípio, uma verdade, um conhecimento, algo extraído da Bíblia. E isso é preocupante, porque a igreja, ela não orbita em suas próprias opiniões, ela orbita em volta da palavra de Deus, que revela aquele que está sentado no trono, Jesus Cristo de Nazaré. E nós vivemos em tempos que precisamos retornar ao caminho antigo. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 6, versículo 16: assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, pergunte pelos caminhos antigos, pergunte pelo bom caminho, sigam-no
e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. O texto aqui fala de um tempo de crise. Nos versículos anteriores a esse texto, você vai ver que há uma grande ameaça acontecendo ao povo de Deus. E o povo está sendo advertido que eles precisam retornar às veredas antigas. Mas eles não fazem isso. Porque nesse tempo aqui é um tempo de total descaso à palavra de Deus. Se alguém citasse as Escrituras, que naquele tempo era a lei de Moisés, era motivo de riso, de zombação, sabe? Mas a Bíblia está dizendo assim, quando chega o momento de encruzilhada, quando chega no momento que você tem que decidir algo, quando chega no momento onde você tem dois caminhos, você precisa prosseguir com certeza. E só tem um jeito de você prosseguir com certeza, se você der um passo para trás e perguntar como são as veredas antigas, como é o caminho antigo. A chave da história da igreja, a chave da história do mundo, está relacionada à sua obediência à palavra de Deus. A falta de esperança tem contaminado este mundo, porque este mundo tem ouvido aquilo que não é a verdade da palavra de Deus. Deus sempre nos mostrou como vencer as crises. Eu não falei nesse culto, mas falei no terceiro. Enquanto nós estávamos adorando aqui, a canção que nós cantamos: não importa as circunstâncias, te adorarei, te louvarei, Senhor. Não importa as circunstâncias. E aprove a Deus selecionar um ministério de louvor hoje, que as circunstâncias dos últimos anos na vida deles não foram fáceis. E só tem um jeito da gente permanecer fiel, quando as circunstâncias nos imprensam como um moinho, se nós tivermos a palavra de Deus em nosso coração. Se nós tivermos Deus iluminando o nosso coração com a sua palavra. Porque a Bíblia é uma janela que quando abre, você entra no reino de Deus. Aleluia. A igreja não precisa de uma nova mensagem. Nós já temos ela escrita. A igreja, ela não precisa de uma nova maquiagem. Que coisa boa é todos esses recursos tecnológicos, essa nova arquitetura, essa nova engenharia, é tudo isso que a modernidade pode nos dar, mas o conteúdo da igreja não é uma novidade de ensino. Nós somos o povo do livro de Deus que foi escrito há milênios atrás, aleluia. E esse livro foi escrito a duras custas. Se você pegar esse livro e espremer ele, sai sangue, inclusive o sangue do nosso Senhor. Homens e mulheres deram a vida para que esse livro hoje chegasse para nós. Você não tem ideia do que o mundo já fez para tentar acabar com este livro. O que a filosofia deste mundo, o que os inimigos de Deus, da palavra de Deus, já fizeram para sequestrar o conteúdo desse livro. As pessoas que desejam governar este mundo, elas sabem que enquanto tiverem a Bíblia, sabe, na mão de algumas pessoas, essas pessoas são livres. Porque a maior de todas as revoluções que nós temos até hoje foi a Revolução de 1500. Foi a Reforma Protestante. E não só foi porque Lutero teve a revelação da graça de Deus e combateu uma heresia da Igreja Católica naquele tempo. Não foi só isso. Mas foi a restauração da palavra de Deus para todo o povo de Deus. Naquele tempo a missa era feita com o sacerdote, o padre de costas, falando em latim. O povo não entendia absolutamente nada. Então Lutero, ele traduziu a Bíblia do original para o alemão. Inclusive ele deu luz ao dicionário, a língua alemã como ela é hoje. Mas não foi só isso. Nesse tempo Gutenberg fez o quê? Fez a imprensa, como é que é o nome?
Esqueci o nome agora, gente. A prensa, é esse negócio que faz livro, gente. Esqueci o nome agora, como é que pode? Né? Acabei de esquecer o nome. Bota aí, procurei o que Gutenberg fez, gente. É o que faz livros, né? E é impressionante que não só Lutero agora traduziu a Bíblia, mas agora, por causa da invenção de Gutenberg, nós podemos imprimir várias Bíblias e entregar na mão do povo. Então a Bíblia chegou na mão do povo de Deus depois de muitos anos, porque a Bíblia foi retirada da mão dos comuns. Quantos estão aqui? Diga amém. Só que a Bíblia foi feita para gente como a gente, amém? A Bíblia foi escrita por pastor de ovelhas, a Bíblia foi escrita por reis, a Bíblia foi escrita por pescadores, a Bíblia foi escrita por médicos como Lucas, a Bíblia foi escrita por reis como Salomão. A Bíblia foi escrita por muitos homens, por gente comum, durante milênios. Mais de 40 autores, de diversos lugares e continentes, de diversos tempos. E quando ela foi compilada e colocada num só lugar, de Gênesis a Apocalipse, não há uma só contradição. Por quê? Porque o autor dela é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A igreja precisa da Bíblia. Deus não mandou procurar novos caminhos. Deus mandou a gente voltar às veredas antigas. Deus não manda a gente procurar novas experiências para vencer tempos de crise. Deus não manda a gente procurar novos métodos. Deus manda a gente retornar à palavra dEle. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Principalmente quando o assunto é avivamento, a igreja não olha para frente, a igreja olha para trás. Principalmente quando o assunto é ser uma igreja poderosa no Espírito, a igreja não olha para frente, a igreja olha para trás. Porque toda vez que nós falamos do ponto mais alto de uma igreja, nós lembramos dos avivamentos, e o grande avivamento acontece quando há um reabibliamento no povo de Deus. Quando nós começamos a ter entendimento, fome, sede pela palavra de Deus. É tolice a gente procurar outro caminho. Nós precisamos perguntar pelas veredas antigas. E no final das contas, vivemos os mesmos problemas. E para ele nós temos as mesmas soluções, que é uma igreja que dependa da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, ele disse assim: ó Timóteo, te prepara, porque nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Talvez ele estava falando para nós hoje. E Timóteo pergunta: o que eu devo fazer então? A Bíblia diz no versículo 14 e 17: permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para toda boa obra. Não é para ser um bom pregador que a gente lê a Bíblia. Não é para ser um bom ministro que a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia para ser bom no que precisa ser bom. Quantos estão aqui? Diga amém. É com a autoridade da Bíblia. E é interessante que esse mundo, ele quer desacreditar no que está escrito. Ele quer gerar um descrédito, uma negação ao que está escrito. Só que ele não entendeu que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais. Se Jesus não voltar daqui a 100 anos, que Deus nos livre, e a gente estiver viajando pelos céus aí nos carros, tocando outros planetas através de novos foguetes, aprendendo outras leis que nós não sabemos nem que elas existem, vivendo numa tecnologia que a gente jamais pôde pensar, vivendo uma verdadeira jornada nas estrelas. Deixa eu te dizer, a Bíblia continuará sendo a palavra de Deus imutável. E o homem sem ela perde a sua bússola, o seu GPS. Quantos estão me entendendo, meus irmãos?
Então nós não nos adaptamos aos sistemas filosóficos modernos. Nós até os usamos, mas ele não é o centro de nossas decisões. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, ele diz assim: onde é que está o sábio? Onde é que está o erudito? Onde é que está o questionador dessa era? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: vem aqui, sábio. Vem aqui, ó erudito. Vem aqui, questionador dessa era. Me diz se você conhece Deus. Porque o conhecimento que você tem é ridículo perto do grande conhecimento que Deus tem. E o conhecimento de Deus é tão grande que para você é loucura. Alguém aqui, meus irmãos? É loucura. Como seria loucura alguém agora numa grande reunião mundial perguntar assim: nós precisamos de uma solução para a paz no mundo. Então alguém se levanta com coragem no meio de todos e diz assim: a solução está aqui. Aí todos vão querer tratados internacionais, todos vão querer pormenores, mas meus irmãos, a solução está na palavra de Deus. E a gente não pode tirar e nem tornar a palavra de Deus rarefeita. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Estão fazendo liquidação da Bíblia. Estão entregando partes para que ela fique mais gostosa de ser ouvida e tenha um sabor mais agradável. Mas o livro de Apocalipse diz que quando João comeu do rolo, o que diz? Ele era agridoce. Porque a palavra de Deus, ela sempre vem sobre nós, trazendo alguma modificação. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Esse ano de 2023, você sofreu mais por causa das suas tolices ou sofreu mais por causa da sua obediência? Explico. Você sofreu mais porque pecou, tomou péssimas decisões, ou você sofreu porque ao ler a palavra de Deus, ela então veio como uma bússola, como um prumo sobre sua vida, e você disse: realmente eu preciso mudar, nem que eu sofra. Porque se a Bíblia nunca te cortou, ela nunca foi espada. Se a Bíblia nunca te queimou, ela nunca foi fogo. Se a Bíblia nunca te despedaçou, ela nunca foi martelo. E nós precisamos de uma Bíblia que nos mude, nos transforme, nos altere e nos faça entender a mente de Deus e colocar o nosso coração em sintonia com o dele. Quando estão me entendendo, diga amém. Por isso eu espero que não tenha ninguém aqui daqueles que digam assim: Deus, fala comigo. Eu espero, né? Roleta russa com a palavra de Deus. Eu espero que não tenha. Espero também que não tenha aqueles que têm Quem tem caixinha de promessa aqui, irmão? Quem tem? Não, quem é do tempo da caixinha de promessa aqui? Minha avó tinha uma. Você tem ainda, André, a caixinha de promessa? Mas quem tem uma caixinha de promessa em casa? Vamos lá, gente, vamos lá. Por favor, alguém aqui. 1, 2, amém. É legal a caixinha de promessa, né, gente? Só tem promessa boa, né? Não tem um dia que você pega uma coisa ruim, já viu? Toda vez que você pega a caixinha de promessa, é um negócio bom demais. Mas deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia não é assim. Porque a Bíblia não está para te agradar. Deus não te consultou quando Ele escreveu a palavra dEle, amém? Deus, Ele não perguntou assim: o que vocês querem ouvir? Não teve uma pesquisa. E nem teve assim, né, uma análise do que seria bom. Uma inteligência artificial que analisasse, né? O que o mundo gosta mais de ouvir? Vamos escrever um livro que eles gostam. Não, Deus, Ele escreveu o que é o coração dEle para o homem. Deus escreveu uma palavra que, se for preciso, ela nos amassa. Aliás, se a Bíblia nunca te amassou
e te lançou num limbo, meu Deus, é porque ela só é um livro para você e não se tornou palavra de Deus. Porque tem muita gente que só lê o livro, encontram boas histórias, mas tem gente que quando encontra Deus aqui, Deus sai do livro e entra dentro de nós e nos muda, aleluia. Lutero certa vez disse: tira as afirmações e perdemos o evangelho. Tira as afirmações e perdemos a palavra de Deus. Muitos estão pegando a Bíblia e a lendo, retirando algumas partes, como fez Thomas Jefferson, acho que é o terceiro presidente americano, que pegou uma Bíblia e recortou todas as partes que ele gostava e não leu as partes que ele achava que era mentira. Tipo assim, Mar Vermelho muito exagerado. Maná do céu? Não. Machado que flutua? Não, isso não existe. Menor é o que serve, gostei. Suportar a dor em alegria. Não, muito bom, muito bom. Então ele selecionou e criou a sua Bíblia. Ou seja, ele se tornou o seu próprio legislador, o seu próprio Deus. Deixa eu te falar, ou a Bíblia é absoluta, ou ela é obsoleta. Se você me diz que não acredita em 0,1% da Bíblia, 99,99% da Bíblia está em xeque. A Bíblia é um livro de fé. Certa vez uma pessoa me perguntou assim: como é que você acredita nesse livro de capa preta? Eu podia falar para ele: nem preta é mais. Isso foi na faculdade. Como é que você acredita nesse livro de capa preta? Aí eu me lembrei da aposta de Pascoal. Pascoal foi um dos homens mais inteligentes que já pisaram nessa terra. Um matemático. Um homem com a mente privilegiada. A história conta que ele teve uma experiência com Deus que ele jamais pôde descrever. E ele, um homem de tanta inteligência, só conseguiu escrever: alegria, 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 alegria. Eu vou explodir de tanta alegria. É o que ele conseguiu definir quando Deus o encontrou. E Pascoal, ele escreveu a aposta de Pascoal, que ficou conhecida. E essa pessoa, ela me encontrou na faculdade, eu dava aula nesse tempo. Ele chegou assim: como é que você pode, me chamava de doutor, como é que você pode, doutor Ricardo, acreditar num livro de capa preta desse? Aí eu me lembrei da aposta de Pascoal e disse assim: olha, esse livro de capa preta me ensina a ser marido de uma só mulher, me ensina a ser justo, me ensina a não ser dominado por nada, me ensina a ter domínio próprio, me ensina a pureza, me ensina a responsabilidade, me ensina que preguiça é pecado, me ensina a sabedoria, me ensina a respeitar o próximo. Eu comecei a dizer todas essas coisas. Eu digo: se ele for uma mentira, ele ainda assim me fará viver a melhor vida nessa terra. Agora, como eu sei que ele não é uma mentira, ele é uma verdade, ele vai me ensinar a viver a melhor vida nessa terra e abrirá a janela da eternidade para mim, porque ele me revela quem Jesus Cristo é. Então a Bíblia, a gente precisa dela, porque a nossa autoridade não está naquilo que a gente fala, a nossa autoridade está naquilo que a gente proclama. Amém, meus irmãos? A igreja não tem discurso próprio. Perdemos quando falamos o que achamos. É pura vaidade quando o homem dá os seus próprios conselhos. Embora o mundo valorize novidade, nós temos um livro de milênios e nós vamos gastar a nossa vida aprendendo e proclamando ele. Spurgeon disse que Deus fala de formas extraordinárias. Fala através de milagres, esporadicamente. Nem todo dia você vê um milagre. Deus tem feito muitos milagres em nosso meio, mas milagre não é coisa do cotidiano. Spurgeon diz que Deus fala de vez em quando através de pessoas. Quando nós estamos num discipulado, quando a gente está num gabinete pastoral, quando a gente está na nossa célula, quando a gente está conversando num lanche, e Deus usa os seus filhos como igreja reunida naquele lugar, para nós sermos parecidos cada vez mais com Jesus. Então Spurgeon diz que a gente pode ouvir Deus de vez em quando, através de milagres e maravilhas. Ouvir Ele mais vezes na grande igreja, na congregação, com os irmãos. Mas ele diz que Deus fala
o tempo inteiro ao homem que tem interesse em abrir a sua palavra. Deus está em silêncio porque as Bíblias estão fechadas. E a sua Bíblia está lá, no canto da sua estante. E você está cheio de problemas. E você está cheio de angústias. E você está em busca de novidades que possam resolver o seu problema. Quando na verdade a solução está no manual do universo. No manual do Criador de todas as coisas. Talvez não é tão fácil como ouvir um guru falando. Talvez não é tão fácil como você ir a um terapeuta e a um psicólogo. Talvez não é tão fácil como você ir a alguém que acha que tem as respostas prontas. Nada contra. Mas naquele livro, se você for com paciência, se você for com fé, se você for com integridade de coração e desejo de conhecer Jesus, na hora que você abrir esse livro, em algum momento ele trará a cura que a sua alma precisa. A Bíblia traz lições para todos os lados. Lições de homens que acertaram e que erraram. Na Bíblia nós temos heróis e temos vilões. Na Bíblia nós temos sábios e temos tolos. Na Bíblia, nós temos mentores de todas as formas. E quando um homem vai à Bíblia com seriedade, olha aqui para mim com todo o seu coração, da Bíblia é liberado poder. E o hálito quente de Deus fala contigo. Eu acho injusto uma expressão que diz assim: aqui nessa igreja eu não estou sendo alimentado. Tudo bem, há igrejas onde não se prega a palavra de Deus, onde o sacerdote não é bíblico. E eu acho que você não deve ficar num lugar dessa maneira. Há igrejas onde o conteúdo da pregação não é Cristo. E eu te aconselho a você não permanecer num lugar como esse. Mas a culpa de você estar franzino, raquítico, pele e osso espiritualmente, não é do pregador. Porque não é responsabilidade do pregador te dar comida para durar uma semana. É como se uma igreja fosse um restaurante e o pastor fosse um cozinheiro e você só viesse comer uma vez por domingo. Isso é um absurdo. Foi comprovado cientificamente que 80% do que você faz, qualquer pessoa pode fazer. 15% do que você faz, qualquer pessoa bem treinada fará. Mas tem 5% que é exclusivamente responsabilidade sua. Ser pai, ser mãe, ser filho e sentar e aprender aos pés de Jesus. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. E eu te aconselho a fazer algo para sua mente começar a processar algo. Porque nós não aprendemos Bíblia como nós aprendemos sobre uma peça de Shakespeare, ou um livro de Jean-Jacques Rousseau, ou um livro de John Locke, ou um livro de qualquer pessoa aí, né, que você acha inteligente, de Freud, de Platão, enfim, não aprendemos a Bíblia como lemos outros livros. A gente sempre precisa ler a Bíblia em companhia. E durante um tempo, eu fiz algo, assim, não sei se é muito bom para o juízo das pessoas, né? Mas eu entrei num lugar, como diz Mateus 6, no meu quarto, levando 2 cadeiras, sentando em uma, botando outra na minha frente, abrindo a minha Bíblia e dizendo: Jesus, tu sabe que eu sou burro pra caramba. E eu quero que o Senhor me ensine a sua palavra. Senta aqui e fala comigo. Se você não tiver muita vergonha de parecer como doido, faça isso em casa.
faz um bem danado para a nossa mente. Porque você começa a ter percepção que você não vai à palavra de Deus com o seu próprio coração. Nós não vamos à palavra de Deus com a nossa própria mentalidade, nós vamos à palavra de Deus na dependência do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E sabe, nessa busca pela palavra de Deus, nessa busca pelo conhecer Jesus, a gente não estuda a Bíblia para se tornar pregador. A gente não estuda a Bíblia para se tornar um expositor bíblico. A gente nem estuda a Bíblia para dizer que sabe a Bíblia. A gente estuda a Bíblia para conhecer Jesus. E pensa num Deus que se revela para aquele que quer conhecer seu filho. Pensa num Deus que tem paixão em se revelar para aqueles que querem saber quem é Jesus Cristo. Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um conjunto de livros que fala apenas de um só enredo: o Filho vindo salvar a criação. Sabe, ninguém pode ir à Bíblia com olhos secos. Você precisa ir à Bíblia. Deixa eu te dar aqui apenas um caminho simples. Você não vai à Bíblia com técnica. Embora a homilética, a hermenêutica, embora todas essas técnicas sejam boas para a gente poder discernir, uma boa exposição bíblica, ela requer certas ferramentas para que ela seja bem feita. Mas deixa eu te falar, antes disso tudo, antes do primeiro seminário, antes do primeiro livro de teologia sistemática, antes de qualquer outra coisa, a Bíblia foi entregue para homens leigos. Alguém aqui? Então a gente primeiramente não lê a Bíblia com técnica, a gente lê a Bíblia com paixão. A gente não lê a Bíblia com métodos, a gente lê ela com desejo de encontrar Deus. E nem a gente vai à Bíblia com enfado, preguiça. A gente vai à Bíblia com devoção sincera. E você deve investir o seu tempo em conhecer a palavra de Deus, sim. Porque esse mundo está preparando alguma coisa para te imprensar. E quando a prensa vier, você vai dizer: está escrito. Porque essa é a nossa maior arma. É a arma que Jesus usou no deserto contra Satanás. Ele disse: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora Deus está falando. Aqueles que têm ouvidos atentos, aqueles que têm desejo em seu coração, Deus está falando agora. Pastor, seja mais objetivo. Não é assim, meus irmãos. É individual mesmo. Não sou eu que dou uma resposta para a sua vida. Existe um pão quentinho que você pode pegar lá na padaria de Belém agora. E é muito melhor do que me ouvir pregando, é você ouvir Deus falando diretamente com você. C.S. Lewis certa vez disse assim: devemos pregar o evangelho para o povo porque é verdadeiro. Mas não só porque é verdadeiro, mas porque simplesmente ele é bom. Devemos pregar o evangelho para o povo porque é verdadeiro. Não simplesmente porque ele é bom. Então você precisa da Bíblia por inteiro. Sabe? E quem lê a Bíblia não tem opinião própria. Porque a gente começa a ter a opinião de Deus. As pessoas perguntam: pastor, o que você acha do movimento LGBT, que mais ZD, né? Tem mais outras coisas aí. Eu digo: eu não tenho opinião. Está escrito. Alguém está me entendendo aqui? Pastor, o que você acha sobre o divórcio? Bem, eu não tenho opinião. Está escrito. E sobre o novo casamento, pastor? Não tenho opinião. Está escrito.
Pastor, o que o senhor acha? Assim, minha família está passando necessidade e surgiu uma oportunidade de eu comprar umas coisas ali no Paraguai. Eu digo, muambeiro? Ele disse, não, pastor, essa palavra é muito forte. Contrabandista? Não, pior, pastor, não. Está escrito, irmão. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Pastor, o mundo mudou. Hoje, inclusive, a psicologia diz que é melhor até que os filhos levem as suas namoradas para casa, para eles poderem ter uma relação mais satisfatória, ter uma experiência antes. Está escrito, sexo fora do casamento é pecado. E não ter sexo no casamento é pecado também. Aleluia, irmão. Pare de perguntar ao mundo. Pergunte para a Bíblia. Sabe qual é o problema? É que a Bíblia é dogmática. Quem sabe o que é um dogma? Dogma é uma verdade líquida e certa, inquestionável. Aleluia, irmãos. Uma coisa boa, né? Então, é muito fácil para mim ser pastor em algumas horas. Me lembro demais. Nunca vou esquecer na minha vida essa situação. Eu espero que a irmã já tenha até me perdoado, porque eu já contei essa história tantas vezes que ela já sabe que é dela. Né? Você não sabe quem é, mas ela sabe. Ela chegou para mim, pastor, vou me separar. Eu falei, vai se separar, irmão? O que está acontecendo? Marido, filho da mãe? Não, pastor, ele é homem bom, cuida bem dos filhos. A senhora pegou ele traindo? Não, pastor, Deus me livre, o homem, olha, falou que não que traiu. A senhora traiu ele? Não. E por quê? Porque não deu certo, incompatibilidade de gênero. Agora, muito bem. Eu tinha esse argumento quando era advogado. Não deu certo, incompatibilidade de gênero. Aí ela disse assim, pastor, mas eu vou separar porque preciso ter uma nova oportunidade. Ficou assim meio insosso. Aí eu abri a Bíblia. Aí eu li o texto para ela. Ela disse, mas só por causa desse versículo aí que eu não vou separar. Aí eu falei, tudo bem. Fechei a Bíblia e disse, Deus abençoe a senhora. Vá na paz. Quando a pessoa chega para mim e diz assim, só por causa desse versículo eu não posso fazer? Irmão, isso aqui não é manual de como jogar futebol, não. Isso aqui não é manual de como montar Playmobil, não. Nossa, fui longe. Isso aqui não é manual de como você faz uma coisa ou outra, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Respeita! Até porque se você não respeitá-la, você sofrerá o efeito da autoridade dela sobre você. Porque Deus não respeita a nossa vontade. Deus só respeita a dele. É por isso que o nome dele é Deus, sacou? Amém? Deus, a gente. A gente, a barata. Deus, a gente. A gente, a barata. E ainda está mais próximo a barata da gente do que a gente de Deus. É esse nível. Então a gente não vive um relativismo. A gente vive um dogmatismo. Aleluia. Posso ouvir um amém, irmão? Eu estou calmo hoje, né? E deixa eu te falar, Deus não faz acepção de pessoas. E Ele não faz acepção de épocas. É por isso que a palavra dele não pode mudar. Você imagine hoje, Deus tornando a palavra dele mais leve para a gente. Imagine Paulo chegando diante do Cordeiro dizendo assim, espera aí. O Senhor viu o que o Senhor exigiu de mim? O meu ministério era sofrer por sua causa. Amém? Aí agora mudaram a Bíblia dizendo assim que o meu ministério agora é viver os meus sonhos. Tem alguém aqui, meus irmãos? Não, é elucidador a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia, ela não faz diferença de pessoas, mas ela também não faz diferença de épocas. Imagina, eu quero que você só imagine, os mártires sendo mortos porque não negaram a palavra de Deus, não negaram Deus. E a gente hoje vivendo nessa malandragem gospel.
Não, não gosto dessa parte. Oh, não gostei daquela igreja, não. Estão pressionando demais. Olha esse negócio agora. Uma pessoa chegou para mim, depois que eu preguei sobre Esmirna, né? Que eles viviam na dificuldade financeira porque eles não queriam fazer acordo com o comércio que adoravam ao César, ao Quírios. Aí eu sei que eu falei assim, que muita gente estava enriquecendo porque estava fazendo acordo com o Deus da cidade. Aí o cara na semana me procurou e disse assim: pastor, mas se eu obedecer, eu vou perder tudo. Aí eu fiquei olhando para ele. Presta atenção na frase. Não, você não entendeu a frase. Se eu obedecer, eu perco tudo. Ou seja, ele já sabe. Ele já sabe que está errado. Eu imagino ele conversando com Paulo. Paulo, se eu fizer isso, eu perco tudo. Paulo só ia mostrar assim as partes do cabelo que ele não tem, as costas todas, sabe? Esse problema é teu. Perde, meu irmão. Ou você quer continuar perdendo diante do Senhor. Então, quando a palavra de Deus ela é dogma, para com essa conversa de relativismo. Você não precisa de mensagens adocicadas, você precisa de mensagens proféticas. A igreja não precisa de boas rimas e frases de efeito. A igreja precisa da loucura da pregação. E não é da pregação louca. É da loucura da pregação. Uma pregação que expõe Jesus Cristo em todos os pontos. Aleluia. E só para a gente terminar, fica de pé no seu lugar. Algumas partes da sua vida não estão mudando. Algumas partes da sua estrutura não estão mudando. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O mundo não vai ser transformado por críticas, por tolerância, por dinheiro, por estruturas, por bons discursos, por boas músicas. Mas o mundo vai ser transformado por um povo que ouve as palavras flamejantes da palavra de Deus. O mundo vai ser transformado por aqueles que leem a palavra de Deus. E uma das coisas que eu tenho pedido ao Senhor é que Ele aumente a sua fome, a sua sede. Que você, quando pegar a sua Bíblia, você possa ter prazer nela. Eu não sei se eu já falei isso, mas algumas Bíblias, elas são duras. O cara comprou, mas nunca abriu. Você já conhece? Tu sabe identificar a Bíblia de quem não lê? Ela é dura, parece um tijolo. As páginas são todas coladas, já viu? Ainda são brilhantinhas ainda está brilhando assim. Alguém está aqui, está entendendo isso aqui? Bíblia que o cara lê, tem até a marcazinha no meio aqui. Alguém está me entendendo? Porque o dedinho sempre abre aqui. O cara já faz assim, ó. João, ó. É o texto que eu mais leio na Bíblia. Então a Bíblia já está meio assim que disciplinada. Ela já abre em João. Mas tem uns irmãos que não lê a Bíblia. Tem uns irmãos que vêm para a igreja com aquela Bíbliazinha branquinha. Que se abrir vai ter que... Ele nem acha direito. Se for Malaquias, passa. Porque está tudo grudado. Pastor, mas é tão difícil ler a Bíblia toda. Mas se fosse fácil, amigo. Faça gibi. Faça você ler um bom romance. Pastor, eu começo até bem, mas quando chega em Levíticos... Não, irmão, lute. Lute porque nunca vai ser fácil conhecer o Senhor. Há um privilégio para aqueles que batem, como Calvino disse: baterei nessa rocha até que dela saia água. Aleluia. E eu quero te
entusiasmar. Quero que você fique... Leia a palavra de Deus, porque só assim você vai conhecer Jesus. Você pode ter uma experiência com Jesus. Eita, tá filmando, né? Mas eu vou dizer, você pode ter uma experiência com Jesus sem a palavra. Ele se revela a você. É como lá no vale onde Jacó estava. Ele botou a cabeça no travesseiro e quando ele levou um susto, tinha uma escada subindo e descendo. Você pode ter uma experiência com o eterno, mas só tem um jeito de você conhecer aquele que se apresentou na experiência. Porque o Espírito faz como quer. Ele chega num ateu e revela um mundo metafísico. Mas isso não é conhecer. Isso foi ter experimentado. E deixa eu te falar, o melhor não é a cereja do bolo. O melhor é o bolo inteiro. Não me dê a cereja do bolo. Eu quero o bolo todo. Então, quando a gente tem uma experiência com Jesus, quando o Espírito Santo fala com você, Ele está dizendo assim: ei, estou te convidando, venha a minha palavra. Quer entender o que aconteceu com você? Quer saber a placa que te atropelou? Está aqui. Quer entender esse ser que acaba de tocar você de dentro para fora e te fez você se sentir vivo como você nunca esteve em toda a sua vida? Eu estou te convidando para um caminho estreito. E ele começa na leitura da palavra de Deus. Não se contente com uma canção. Não se contente com um momento onde Deus opera. Sempre isso é um convite. É um convite. A estrada está aqui. Ela foi te dada. E deixa eu te falar, esse livro é o único que te leva ao lugar que ele descreve. Vamos lá. Você pode ir para Pátimos. Você pode saber o que Paulo sentiu naquela prisão. Você pode sentir o que os discípulos de Jesus sentiram no caminho de Emaús. Você pode ter uma experiência com a cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque o Espírito é o único que transforma a letra em realidade. Vamos lá, igreja. Só tem um jeito da gente mergulhar no Cristo. É pegando a sua palavra e comendo ela, e bebendo ela, e desejando ela, dia e noite, noite e dia. Pastor, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que estudar para medicina. Estude para medicina, mas gaste tempo com Deus. Pastor, mas eu preciso passar num concurso. Passe primeiro no concurso da vida. Eu acho tudo isso muito exagerado, eu também. Deus escreveu um livro, é exagero demais. Ele escreveu um livro e ele está disponível. E você pode, se você for com afinco, você pode conhecê-lo. Vamos lá, igreja. Sabe, eu desejo que você, quando eu abrir um texto para pregar, você já diga aleluia, 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 aleluia. Você já recebe antes. Vamos lá, irmão. Facilita a vida do pastor. Facilita a vida do pastor. Alguns de vocês começam a entender o texto depois de 50 minutos de pregação. Mas que coisa boa
é que quando tem uma igreja faminta pela palavra, o pastor abre a Bíblia e ela já diz assim: é hoje, é hoje. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Foi pesquisa já, é pesquisa já. Os melhores restaurantes do mundo são aqueles que têm a mesma comida. São aqueles que não tem um seleto, né, mesa, ou um seleto, me dá o nome de tudo que eu estou esquecendo já, estou na quarta mensagem, menu, né, muitas coisas. Não, os melhores restaurantes do mundo são aqueles que estão completamente fixados em uma só comida, sabe? E uma igreja que está fixada no Cristo, que está fixada na palavra de Deus, sabe? Ela vem todo domingo com fome da mesma coisa. E cada vez é preparado melhor. É um salzinho mais gostoso. Aí de vez em quando vem, sabe, um acompanhamento novo, sabe? E a Bíblia, você não entende ela do mesmo jeito. Você entende ela numa espiral ascendente. É assim. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! Aí depois você passa de novo no mesmo texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você diz uau! Aí depois você passa de novo pelo mesmo texto. Ou seja, você sempre passa pelo mesmo texto, mas passa numa altitude diferente. Você passa num desejo diferente, sabe? Você passa num lugar diferente. Sabe qual é o meu desejo aqui? O meu desejo é poder pregar um só versículo durante anos, até que a gente não aguente mais, até que a gente não tenha mais o que expor sobre ele. Então a gente passa pro próximo, e aí a gente fica nele, e a gente bate nele até dele sair água. Sabe, que você busque Cristo em Gênesis, que você busque Cristo em Levíticos, que você busque Cristo em Juízes, mas eu não consigo encontrar. Essa é a beleza. Deus esconde os segredos e cabe ao homem descobri-los. Seja um louco pela palavra de Deus. Seja um homem de um só livro, mas que leia todos. Seja um homem que seja dirigido por uma só bússola. Aleluia. Eu poderia falar horas, mas eu vou deixar a melhor parte para você. Vá buscar sozinho.